Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E o assunto de hoje vai ser o quê? Continuação da aula passada. Nós vamos falar de pontuação. Na aula passada nós falamos sobre a vírgula, né? A gente deu mais ênfase no uso da vírgula. Hoje nós vamos continuar, claro, a gente vai falar também de outros pontos, mas a ênfase maior vai ser no ponto final. Então vamos lá. Só para lembrar, né? O que é a pontuação? Empregos de sinais na escrita para representar a entonação da fala, que eu já expliquei. Se a gente fala, a gente consegue dar a entonação necessária. Mas na escrita, se não tiver os pontos, eu não consigo fazer com que quem está lendo entenda o que eu quero dizer com aquela frase. Então vamos lá. A vírgula e o vocativo. Me desculpe. Vamos continuar com a vírgula, depois a gente entra no ponto final, tá? Então vamos lá. A vírgula e o vocativo. Professora, o que será que vem a ser esse tal de vocativo, hein? A vírgula separa o quê? O vocativo. O que é o vocativo? É o termo usado por alguém quando esse alguém vai se dirigir ao seu interlocutor, ou seja, é quando eu vou me dirigir a alguém com quem eu preciso falar. Então, toda vez que você chama por alguém, você está usando o termo vocativo, tá? Então, vamos ver no exemplo para a gente poder entender melhor isso. Olha lá. Mãe, quero ir ao banheiro. O que seria o vocativo aqui? Mãe. Por quê? Porque eu estou falando com ela, eu estou chamando por ela. Então, esse termo, esse vocativo, ele precisa ser isolado do restante da frase pela vírgula, ok? Então, vamos lá. Então, coloquei lá, mãe é o vocativo desta frasezinha aí. O vocativo pode estar no início, no meio ou no final da frase. Independente da posição que ele ocupar, necessariamente nós temos que isolá-lo por vírgula. Então vamos ver como é que fica isso. Olha só, no início da frase, igual eu expliquei para vocês. Mãe, quero ir ao parque porque preciso brincar. Então, ele está direcionando a mãe, né? Está conversando com ela e a chama. Esse termo é o vocativo. Mas vamos ver agora, e está no início da frase. Vamos ver agora quando a gente coloca no meio da frase. Olha lá. Quero ir ao parque, mãe. Olha o mãe aí de novo, o vocativo. Porque preciso brincar. Na terceira, eu já coloquei a mãe lá no final. Primeiro no começo, depois no meio, depois no final. Mas em todas as situações, esse vocativo, ele precisa ser isolado pela vírgula, separado por vírgulas. Então, lá no terceiro, quero ir ao parque porque preciso brincar, mãe. Certo? Então, a mãe foi lá para o finalzinho da frase. Então, só para entender, mãe no início, vocativo, mãe no meio da frase, vocativo, e mãe no final, vocativo. Então, independe da posição em que esse termo vai ocupar. Se é no começo, se é no meio ou se é no final, em todos os casos nós vamos separá-lo por vírgula. Agora, vamos entrar na questão do ponto final. Junto com quem? Com a vírgula. Ponto final e vírgula e efeitos de sentido. Nós vamos analisar aqui os sentidos que o uso desses pontos vai dar ao texto escrito. Então, um dos sinais de pontuação mais usados é o ponto final, né? Como eu já expliquei para vocês. Ele assinala o fim de um período que contém uma afirmação. Indica uma pausa maior do que a vírgula. Então, vamos ver. Vamos comparar a leitura desta frase com vírgula e depois com ponto final. Então, nós vamos observar aqui os efeitos de sentidos que a gente pode dar a uma frase se a gente modificar o ponto que nós estamos usando. No caso aqui, o ponto final e a vírgula. Então, olha só, essa frase aqui foi extraída daquele texto que já lemos em aulas anteriores. Lembra da inapetência? Lá da outra semana? Então, lembro do Pedro pequenininho, andando de mão dada com o pai na praia. Agora, a mesma frase, ao invés da vírgula, separando aqui as duas situações, nós vamos usar o quê? O ponto final. Então, olha só. Lembro do Pedro pequenininho. Ponto final. Andando de mão dada com o pai na praia.
Que efeito de sentido que a gente pode notar aqui, gente? Na primeira situação, ela diz assim: lembro do Pedro pequenininho andando de mão dada com o pai na praia. A gente pode entender da seguinte forma, que as duas situações estão juntas. Ela está lembrando de quando o Pedro era pequeno e naquele pequenininho, junto com o pai, andando de mão dada com ele na praia. Então ela está dando a seguinte informação, que eles estavam caminhando na praia e o Pedro era pequenininho naquela ocasião. Então, as duas situações juntas. Já na segunda, olha o que eu posso fazer, observar de diferença. Lembro do Pedro pequenininho. Pronto. Uma lembrança que eu tenho do Pedro pequeno. Aliás, que ela tinha, né? Do neto pequeno. Pontuei e finalizei essa situação. Agora ela entra com uma outra situação. Lembro do Pedro andando de mão dada com o pai na praia. Observe que aqui a gente pode interpretar duas situações que não precisam estar necessariamente juntas. Pode ser uma situação separada da outra. Primeiro eu lembro do Pedro pequeno. Final. Acabou essa situação aí. E já entra na segunda. Mas eu lembro dele também andando de mão dada com o pai na praia. Que já pode ser em outro caso, não na mesma situação. Então, observaram? A vírgula ali na primeira, eu já consigo casar as duas situações juntas. Na segunda, eu posso fazer duas interpretações diferentes. Ela lembrando dele só pequeno e ela também lembrando dele quando ele andava com o pai de mão dada na praia. Em certos contextos, o uso dos sinais de pontuação ajuda o leitor a entender o sentido que o autor quis dar ao texto. Foi o que eu falei, né? Nesse caso, o sinal pode mudar de lugar, alterando o modo de ler e de entender, que foi o que a gente analisou nas duas situações anteriores. Então, nós vamos praticar. Agora a gente vai fazer uma leitura de um texto, gente, que circula muito na internet, ó, já faz tempo. E justamente para mostrar para a gente a questão dos usos corretos dos pontos para que se entenda o que está escrito. Então, nós temos aqui, ó, esse texto é o mistério da herança. Ó, nós temos aqui, ó, um senhorzinho acamado. Então, ele estava muito doente. Então, vamos lá. Um homem rico estava muito mal, agonizando. Dono de uma grande fortuna, não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou, nos momentos finais, que precisava fazer isso. Já que ele tinha muitos bens, ele precisava deixar por escrito para quem ele ia deixar esses bens. Pediu, então, papel e caneta. Só que, com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Então, ele escreveu tudo o que ele desejava, para quem que ele queria deixar os bens dele, porém ele não assinalou com pontos, ele não colocou os pontos nos devidos lugares. E aí foi a confusão geral. Ele escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Para quem que ele deixou essa herança, hein? Aí é que está a situação crítica da história. Morreu antes de fazer a pontuação. A quem deixava ele a fortuna? Eram 4 concorrentes: o sobrinho, a irmã, o padeiro e os pobres. Os herdeiros assim o pontuaram. Então, foram chamadas essas pessoas para a abertura do testamento. E como não se sabia onde estavam esses pontos, cada um tratou de puxar para o lado dele. Então foi assim. O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga do padeiro, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Observaram? O sobrinho puxou a sardinha para o lado dele, ó. A herança ficava para ele. Ele pontuou de forma que o escrito, ele seria o beneficiado e o restante nada receberia. E a irmã? Chegou em seguida e pontuou assim, ó. Olha a cara dela. Deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Observaram? Aqui ela já pontuou de modo que a herança ficaria para ela e não para os demais. Aí chegou o padeiro.
e puxou brasa para a sardinha dele, né? Olha lá. Deixo meus bens à minha irmã? Não. Observe que aqui, ó, eu utilizei o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. No caso, o ponto de interrogação para perguntar, né? Deixo meus bens à minha irmã? Não. Para indicar o quê? A emoção dele no momento. Ele está assim, categórico. Não. A meu sobrinho? Outro questionamento. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Perceberam? Aqui ele pontuou de forma que a conta dele, lá na padaria que devia estar alta, fosse acertada e ele não ficasse no prejuízo. Então, chegaram os pobres da cidade. Espertos fizeram esta interpretação. Olha só. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Observaram, gente? Aqui a pontuação fez toda a diferença para aquele primeiro texto que nós vimos. Então, tinham 4 herdeiros. Cada um pontuou de forma que, hora que se lesse, ele seria o beneficiário da herança. Então, perceberam que sem o ponto nós podemos fazer a interpretação que a gente quiser, porque o uso da vírgula, do ponto, muda tudo. Muda tudo. Você quer dizer uma coisa? Não pontuou? A pessoa que for ler, ela vai interpretar o que ela achar que... Ou não vai interpretar nada, né? Aí vai depender também. Muito bem. Moral da história. A vida pode ser interpretada e vivida de diversas maneiras. Nós é que fazemos a pontuação. E isso faz toda a diferença. Gente, e aqui nós terminamos então mais uma aula sobre pontuação. Espero que vocês tenham compreendido o que realmente é a importância do uso desses pontos no texto e consigam agora escrever, né? Colocar os pontos certinhos em tudo aquilo que vocês forem escrever e assim conseguirem ser bem interpretados. Então, gente, é isso aí. Tenham todos bons estudos, façam as atividades e até a próxima aula. Até mais, gente!